Amado Senhor, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para suplicar, Te louvar, agradecer, ó Deus Santo e bendito, pela Tua bondade para conosco. Te louvamos, Pai, pela vida, pela salvação, Te louvamos pela paz, Te louvamos, ó Senhor, pela comunhão com a Tua igreja maravilhosa. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade que Tu tens nos dado, Senhor, para levar a Tua palavra, anunciar o Teu amor, fazer, meu Senhor, ressoar a trombeta da vida, ressoar o clarim de alerta, Senhor. Ó Deus fiel, continua nos dando a graça para comunicar a Tua palavra bendita, Senhor, levando, Senhor, o Conselho Santo aos corações. Amado Pai, guarda os nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos amigos, ajudadores, toma em Tuas santas mãos. Nos dá, Senhor, outros ajudadores. Tu conheces, ó Deus, a nossa real condição, os que perderam a capacidade de nos ajudar, os que possam ter, Senhor, também desistido, os que possam estar em aflição, com problemas financeiros. Ó Deus, Tu conheces todas as coisas. Não conhecemos, Pai, não conhecemos praticamente nada e neste aspecto, Senhor, falamos só contigo. Continua conosco. Continua conosco, Senhor. Nos dá companheiros fiéis. Nos faz, ó Deus, levantar, meu Senhor, a cabeça e erguer, meu Senhor, nossas mãos para o alto, em louvor, em gratidão ao Teu nome. Amado Pai, ouve dos céus, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. E nosso texto hoje, Oséias. O texto de Oséias, do capítulo 6, meus amados irmãos, nós temos uma palavra do nosso Senhor para nos encorajar, para nos ensinar. É maravilhoso amar o Senhor, buscar a sua santa presença e fazer a tua vontade. A vontade de Deus é que todos cheguemos ao conhecimento da sua palavra. Para isto, o Senhor levantou profetas, o Senhor enviou esses profetas, o Senhor enviou seu Filho amado, Jesus convocou discípulos, enviou esses discípulos e edificou a igreja, e a igreja está levando a palavra, pregando a palavra, ensinando. E o nosso texto hoje é realmente uma beleza. Oséias capítulo 6, versículos de 1 a 9. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles traspassaram o concerto como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade
é a cidade dos que praticam a iniquidade, calcada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Meus queridos irmãos, que leitura difícil. Querido Deus, lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua direção. Senhor, fala conosco, nos ajuda, fala com os nossos irmãos, com os nossos ouvintes, nossos amigos. Faz maravilha, meu Senhor, nos dá entendimento desta palavra gloriosa, nos dá graça para entender. No nome de Jesus te pedimos. Amém. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus amados irmãos, depois da morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu. Na verdade, Salomão foi infiel diante de Deus. Eu diria, muito embora a palavra de Deus não diga com o termo que eu vou usar, o Salomão terminou a sua vida num estado de perversidade. Ele foi perverso. Ele reinou 40 anos, quase completa 41 anos. Ele reinou 40 anos. A metade do tempo ele fez o bem, em todos os aspectos. Era um grande estudioso, era um grande desenvolvimentista, as palavras que... Ele era bom em desenvolvimento, ele era muito prático. E os primeiros 20 anos, eu faço essa divisão para facilitar o aprendizado, mas você também não encontra isso assim na Bíblia, que os primeiros 20 anos. Mas é como se isto fosse só para facilitar. Nos primeiros 20 anos, Salomão fez algo grandioso. Cumpriu o projeto paterno, que era a construção do templo, fez um palácio para ele muito maior, é claro, do que o templo. O templo não tinha a finalidade de encher de pessoas, de lotar, como nossas igrejas e templos. O templo era o lugar definitivo no conceito deles para a arca, que até então era guardada numa tenda. E o templo não tinha a finalidade de receber multidões, até porque era muito pequeno. Era menos de 40 metros de fundo e menos de 16 metros de largura. Então, no primeiro momento da vida de Salomão, Salomão foi fiel ao Senhor. Foi fiel ao pai, honrou o pai e fez. Mas ele terminou muito desiludido da administração pública, muito decepcionado com pessoas. A sua cultura deve ter mexido com o seu emocional e ele terminou duvidando das vantagens do ser humano em relação aos animais. Fez aquela, não sei porque não sei. E não sabe mesmo não. Quando se perde o rumo, para achar de novo é uma luta. E ele perdeu o rumo. Ele fez um templo para o Deus de Israel e fez mais ou menos 40 ou 50 templos para os deuses das mulheres, das esposas, que eram rainhas provenientes de outros reinos e todos idólatras. Foi a grande melada dele. Criar um harém superior a todos os harém conhecidos até então, com mulheres feiticeiras, mulheres de todo tipo. Feiticeira propriamente dito, a Bíblia não diz que tinha, mas a maioria era idólatra. Idolatria e feitiçaria andam bem juntinho.
Então o reino se dividiu, o reino do norte foi conduzido por Jeroboão, um verdadeiro maligno, e o reino de Judá, o reino do sul, foi conduzido por Roboão, filho de Salomão, um coitado. Não tinha muita coisa, e a manutenção das duas tribos no reino de Judá ainda foi pela fidelidade de Davi. Compromisso de Deus, fidelidade de Deus a Davi, fidelidade de Davi a Deus. Então, aqui, no período de Oséias, o reino do norte estava desgraçadamente desviado e o reino do sul, o reino de Judá, estava em frangalhos. Por isto é que a mensagem é terrível. Vinde, tornemos, estava afastado, estava desviado. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou o reino e despedaçou as esperanças. Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e ele vai botar o remédio e a ligará. Ligará aqui, botar aquela faixa de pano, botar uma pomadinha, né? Que lá era essa linguagem. Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, aqui o profeta, pelo Espírito de Deus, fala de tempos por vir. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Os estudiosos dizem que era uma alusão velada à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que era de Judá. O versículo 3, conheçamos e prossigamos. Aqui é um convite para não viver a mesmice, não viver um cristianismo sem graça, uma fé sem efeito. Conheçamos e prossigamos, conheçamos e não nos acomodemos. Conheçamos e prossigamos, conheçamos e não nos demos por realizados. Até porque servir a Deus é algo profundo e a sua palavra é insondável. Por mais que o homem se especialize, estude, faça estudos particulares, tenha faculdades, tenha títulos, não muda esta realidade profunda de que quanto mais a gente conhece, menos o sujeito se arroga. Porque quanto mais ele pesquisa, tanto mais ele descobre que é impossível conhecer tudo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, ou seja, da mesma sorte que o dia vai amanhecer, ele vai surgir. Do mesmo jeito que o dia amanhece, ele vai vir, ele vai surgir, ele vai se posicionar, ele vai se revelar. Como a alva será a sua saída, ele a nós virá como a chuva. Do jeito que a chuva vem, ele vai vir. Do jeito que ele manda a chuva, ele mesmo virá. Ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Essa chuva era a garantia de alimento em Israel. Não só em Israel, mas em toda aquela área. A chuva seródia era a garantia. Era a chuva da criação propriamente dito. É a chuva que ajudava a vingar, ajudava a crescer o grão na espiga, como dizia o Senhor Jesus. No versículo 4,
No versículo 4 ele diz, que te farei, ó Efraim. Efraim era a identificação do Reino do Norte e a capital, que foi, em determinado momento, foi Samaria. Foi o rei, pai de Acabe, quem construiu. Comprou uma propriedade de um sujeito chamado Semê e construiu a cidade, como Juscelino Kubitschek construiu a Ratoeira ou a Brasília, e ele, o pai do Acabe, o Onri, construiu Semaria, a cidade construída na propriedade que havia sido adquirida do Semê. Então, Efraim identifica o Reino do Norte. E ele, no mesmo capítulo, diz, que te farei, ó Judá, porque Judá também estava arruinado. Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã. Ou seja, falava em Deus, falava nisto, falava naquilo, parecia certo, parecia bem, e não tinha resultado. A beneficência de vocês, ou seja, é mesmo que nada. A nuvem sem chuva não vale nada. Parece que vai chover, vai ficar uma benção. Não choveu nada e a sequidão continua. A vossa beneficência é como a chuva da manhã, é como a nuvem da manhã. Não rega, não vinga, não melhora. É como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Não tem campo que seja frutífero só com orvalho. Tem que ter chuva. Por isso os abati pelos profetas, ou seja, é por essa razão que Deus enviou profetas com palavras duras, com mensagens duras contra eles. Mensagens duras. A mensagem que Deus enviou pelo profeta sem nome, um profeta que não foi identificado, Deus protegia os seus servos. O Jeroboão fazendo um altar especial, um negócio bem, negócio rebuscado e tal. O profeta chegou, apontou, foi Deus que mandou, ele disse, altar, altar, você vai ser amaldiçoado, porque em ti vai ser sacrificado ossos, carcaças humanas, caveiras humanas. Aí prenderam o rapaz, quiseram matar, que era assim naquele tempo. E houve muitos milagres e também muitos castigos. Então, a beneficência daquele reino era ilusório, passageiro, não tinha nada. Aí Deus enviava os profetas com a mensagem matando. Por isso os abati pelos profetas, a palavra que era de correção e de morte. Pela palavra da minha boca os matei. Não houve, em muitos casos, não houve morte literal. Em outros casos, houve morte literal, sim. Deus matou pela palavra. Nos dias de Eliseu profetizou que haveria alimento com fartura na porta de Samaria. E o comandante disse, não acredito, isso aí é balela, não vai acontecer, não. Se Deus fizesse um buraco no céu, uma janela no céu, ainda não ia acontecer isso. Aí o profeta matou ele com a palavra. Você vai ver, só não vai comer. Não disse o que ia acontecer. Aconteceu o milagre e
Ele foi pisoteado, o pessoal louco, todo mundo com muita fome, todos esfomeados por causa do cerco. Ele foi pisoteado. Viu o alimento, mas não comeu. Morreu pisoteado debaixo dos famintos. Então, que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã. Passa sem deixar benefício, sem deixar resultado. Por isso os abati pelos profetas, os matei pela minha palavra. E os teus juízos são como os seus juízos sairão à luz. Isso todo mundo vai saber. Porque eu quero misericórdia. Eles lá não tinham misericórdia. Eu quero a misericórdia e não formalismo, não sacrifício. E o conhecimento de Deus é melhor, é mais do que o holocausto. Mas eles traspassaram o concerto como Adão. Ainda hoje tem os perversos que negam a existência do Adão. E é os animais de igreja aí. Teólogos sem futuro, teólogo ordinário, teólogo da pior espécie. Não, Adão é uma maneira de se referir, porque no hebraico Adão é terra, Adão é homem, Adão é não sei o quê. Não, e não existia uma pessoa com esse nome, não. Teólogo ordinário, teólogo sem futuro, teólogo que a gente não tem o menor respeito. Eles se portaram aleivosamente contra mim. É o Senhor reclamando do reino do norte, muito embora o reino do sul já tivesse corrompido, contaminado. Agora, o que diz de Gileade, a cidade de Gileade? Gileade era um lugar maravilhoso, comércio fluindo, muita riqueza, recurso natural, muitos rebanhos. Era um lugar maravilhoso do ponto de vista de quem tinha apego à terra, coragem para trabalhar, cultivar e criar. Mas olha o que diz de Gileade. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade. A violência dando no meio da perna. Calcada de sangue, todo mundo pisando no sangue, na rua. Era o Rio de Janeiro do Oriente Médio. Pisando em sangue. Calcada de sangue. Gileade, a cidade dos que praticam iniquidade. Calcada de sangue. E o último versículo piora. Versículo 9 diz: como hordas de assaltantes, salteadores, como hordas de salteadores que espreita alguém, assim é a companhia dos sacerdotes. É mole? Quem era aquele homem que é você? O sacerdote, ele não te assaltou, não? Você é homem de sorte. Sacerdote assaltante, parece que estava falando dos bispos de hoje. Assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Aqui pode não se referir à morte literal, sacerdote matando com o punhal, com a espada, com a lança. Mas não tem bicho mais assassino do que sacerdote mentindo. Não tem assassinato pior do que assassinato das almas. Sacerdote mentiroso, pastor mentiroso, bispo mentiroso, perversos, como se eles tivessem o conceito e o poder para dominar o que Deus jamais cederá. Deus jamais vai ceder. Jamais Deus vai mudar. É da natureza divina a imutabilidade. É da natureza divina a imutabilidade. Deus não muda. Então o sacerdote prometeu o céu,
jogar água benta, fazer isso, fazer aquilo, vale nadíssima. Não vale nada. Pastor sem futuro, fazendo voto e comendo o dinheiro da negrada, vale nada. Deus não tem compromisso com perversos. O compromisso de Deus é com a sua palavra e com os seus ministros que honram o seu nome. Deus abençoe meus irmãos de uma forma profunda. Vamos à palavra, vamos apresentar ao nosso Deus o memorial da oração. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença. E aqui está o memorial da oração. Ó Deus, Tu conheces, Senhor, cada família, as famílias enlutadas, as famílias aflitas, meu Senhor, Tu conhece os que estão necessitados, Tu conhece, Senhor, cada coração. Opera na vida dos meus irmãos, guarda crianças, jovens, adultos, os obreiros na Tua casa, os anciãos na Tua igreja, sustenta, Senhor, cada um com a Tua mão forte e poderosa. Nos ensina a Te amar, Te servir, nos dá graça, Senhor, para fazer a Tua obra com alegria, com fidelidade. Abençoa os nossos ajudadores, recompensa com a bênção dos céus, nos dá outros ajudadores, Senhor. Se for a Tua vontade, continuaremos. Amado Pai, se conosco, ouve a nossa petição. Em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.